Olá, eu sou Jáfia Soares e estamos na leitura do livro Uma Igreja com Propósito de Rick Warren, capítulo 19, Transformando Membros em Ministros. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios capítulo 4, versículo 12. Certa vez, Napoleão apontou para um mapa da China e disse: ali repousa um gigante adormecido. Se um dia acordar, nada poderá detê-lo. Acredito que cada igreja é um gigante adormecido. A cada domingo, os bancos da igreja estão cheios de cristãos que não estão fazendo nada com a sua fé, a não ser mantê-la. A designação de membros ativo, na maioria das igrejas, indica aquelas que a frequentam regularmente e contribuem com ofertas e dízimo. Nada mais se espera dele. Deus, porém, tem expectativas muito mais abrangentes para os cristãos. Ele espera que cada um use seus dons e talentos no ministério. Se conseguirmos despertar e utilizar a massa de talentos, recursos e criatividade e vigor adormecido em cada igreja, o cristianismo explodirá em um crescimento sem precedentes. A maior necessidade das igrejas evangélicas é que os membros se tornem ministros. Uma pesquisa em Gallup descobriu que somente 10% dos membros da igreja americana são ativos em algum tipo de ministério e que 55% dos totais de membros não têm interesse em assumir nenhum tipo de atividade. Pense sobre isso. Não importa quanto a igreja promova o envolvimento de líderes, pelo menos metade dos membros continuam meros espectadores. A boa notícia é que a pesquisa de Gallup descobriu que 40% dos membros demonstraram interesse em se envolver em algum ministério, mas nunca foram convocados ou simplesmente não sabem como fazê-lo. Este grupo é uma mina de ouro inexplorada. Se você puder mobilizar esses 40% e adicionar os 10% que já estão servindo, a igreja poderá ter 50% dos membros envolvidos em algum tipo de atividade. Você ficaria feliz se metade da sua igreja fosse formada por líderes? Muitos pastores iriam pensar que haviam morrido ou ido para o céu se isso acontecesse. Mesmo que as grandes igrejas tenham muitas vantagens sobre as pequenas, uma coisa que realmente não gosto nas grandes é que é fácil para um talento se esconder na multidão, a não ser que tomem a iniciativa de revelar seus dons e especialidades. Membros talentosos podem ficar sentados no meio da multidão, semana após semana, sem que sequer tenham ideia do que são capazes de fazer. Isso me preocupa e perturba, pois um talento que fica na prateleira apodrece se não for usado. É como um músculo, se não for utilizado, acabará se atrofiando. Certa vez, conversava com algumas pessoas no pátio da igreja, depois do culto, e mencionei que estava precisando de alguém para criar um vídeo para um evento. Uma delas disse: "Por que você não pede para ela?" E apontou uma mulher a poucos metros de distância. Fui até a mulher e perguntei seu nome e o que ela fazia. Ela disse: "Sou diretora de produção da Disney." Ela estava frequentando a igreja havia 1 ano. Em outra ocasião, mencionei que precisava de uma florista para a decoração da nossa tenda no Dia das Mães. Aí alguém me indicou um homem na multidão e disse: "Ele é quem desenha os carros alegóricos e ganha prêmios na Parada das Rosas." Fico assustado ao saber que um talento como esse pode ficar sem uso por qualquer causa de minha ignorância. Sua igreja nunca será mais forte que seu núcleo de líderes, que executa as várias atividades da igreja.
Toda congregação precisa de um sistema bem planejado para descobrir, mobilizar e apoiar os talentos de seus membros. Você deve desenvolver um processo para levar os cristãos a um compromisso mais profundo e ao serviço do reino. Esse processo levará seus membros a um círculo do comprometimento para dentro do núcleo de líderes. Em nosso diagrama do processo de desenvolvimento de vida, chamamos isso de levar as pessoas à terceira base. A maioria das igrejas evangélicas acredita no conceito de que cada membro é um ministro. Muitas até dão grande ênfase à questão em sua pregação e ensino. Ainda assim, a maioria dos membros não faz nada além de frequentar as reuniões e contribuir. O que é necessário para transformar os ouvintes em um exército? Como você transforma espectadores em participantes? Neste capítulo, explico o sistema que desenvolvemos para equipar, fortalecer e preparar nossos membros para o ministério. Ensine a base bíblica. Cada cristão é um ministro. Tenho tentado enfatizar neste livro a importância de estabelecer fundamento bíblico em cada coisa que você faz. As pessoas precisam saber o porquê antes de você ensiná-las como. Invista tempo ensinando aos cristãos as bases bíblicas para o ministério leigo. Ensine isso em classes, por meio de cursos, sermões, seminário, estudo bíblico, nos lares ou em meio eficaz. Você nunca deve deixar de ensinar o importante fato de que cada membro tem um ministério. Reunimos tudo o que pensamos sobre ministério em uma declaração de missão ministerial, com base em Romanos 12:18. Acreditamos que a igreja é construída sobre os 4 pilares do ministério leigo. Ensinamos as verdades sobre esses 4 pilares, para que fiquem profundamente arraigados no coração de nossos membros. Pilar número 1. Cada cristão é um ministro. Nem todos os cristãos são pastores, mas todos são chamados ao ministério. Deus chama todos para ministrar ao mundo e à igreja. O serviço à igreja não é opcional. No exército de Deus, o alistamento não é voluntário. Ser cristão é ser como Jesus. Ele disse: nem mesmo os filhos do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Servir e dar são características do estilo de vida semelhante ao de Cristo. Em nossas igrejas, ensinamos que cada cristão é criado para o ministério. Efésios capítulo 2, versículo 10. Salvo para o ministério. 2 Timóteos capítulo 1, versículo 9. Chamado para o ministério. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Autorizado para o ministério. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Designado para o ministério. Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28. Preparado para o ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Necessário para o ministério. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Responsável pelo ministério e que será recompensado por seu ministério. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Pilar número 2. Todo ministério é importante. Não existem pessoas pequenas no corpo de Cristo, assim como não há ministérios insignificantes. Todos os ministérios é importante. Deus dispõe cada um dos seus membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecerem mais fracos são indispensáveis. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18 ao 22. Alguns ministérios são visíveis, outros ficam atrás dos bastidores, mas todos são igualmente valiosos. Em nossas reuniões mensais de treinamento de ministérios na SALT,
Enfatizamos e reconhecemos igualmente todos os ministérios. Os ministérios pequenos geralmente fazem grandes diferença. A luz mais importante em minha casa não é a do lustre grande e caro da sala de jantar, e sim a pequena lâmpada do corredor que nos ajuda a caminhar por ele à noite. É pequena, porém mais útil do que o lustre, que quase não usamos. Kay sempre diz: a minha luz favorita é a que acende quando abro a porta da geladeira. Pilar número 3. Dependemos uns dos outros. Não somente cada ministério é importante. Cada ministro está também interligado aos demais. Nenhum ministério é independente, uma vez que nenhum ministério por si só pode realizar tudo o que a igreja é chamada a fazer. Devemos depender uns dos outros e nos unir uns aos outros. É como um quebra-cabeça, sendo cada peça necessária para completar o quadro. A primeira coisa que você nota é a peça que está faltando. Quando uma parte do corpo não funciona bem, as outras partes também não funcionam. Um componente que falta à igreja contemporânea é a compreensão da interdependência. Devemos trabalhar juntos. A preocupação de nossa cultura com o individualismo e a independência deve ser substituída pelo conceito bíblico de interdependência e cooperação. Pilar número 4. O ministério é uma expressão da minha forma. Esse é um distintivo da filosofia ministerial da Saddleback. Desenvolvi há algum tempo 5 elementos: formação espiritual, opções de cooperação, recursos pessoais, modo de ser e as áreas de experiência, aos que determinam em qual ministério cada pessoa deve se envolver. Quando Deus criou os animais, deu a cada um deles uma especialidade. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e outros voam. Cada um tem um papel específico a desempenhar, segundo pela qual foram moldados por Deus. O mesmo é verdade em relação aos seres humanos. Cada um de nós foi exclusivamente projetado ou moldado por Deus para realizar determinadas tarefas. A mordomia sábia de sua vida começa pela percepção da sua forma. Você é singular, maravilhosamente complexo, composto de muitos fatores diferentes. Deus o formou de acordo com o que Ele quer que você faça. Seu ministério é determinado pelo seu modo de ser. Se você não tem a percepção desses 5 elementos, acaba fazendo coisas que Deus nunca quis nem planejou para você. Quando seus dons não combinam com o papel que você desempenha na vida, isso o faz sentir-se como um quadrado, tentando se encaixar num círculo. É frustrante, tanto para você quanto para os outros. Não somente os resultados são limitados, mas também é uma grande perda de talento, tempo e força. Deus é coerente no plano que traçou para nossa vida. Ele não nos daria habilidades inatas, temperamentos, talentos, dons espirituais e experiências de vida para não serem usados. A percepção desses fatores nos fará descobrir a vontade dele para a nossa vida, a forma única pela qual ele pretende que o sirvamos. Deus o moldou para o ministério desde que você nasceu. Ou melhor, ele começou a formá-lo antes de você nascer. Tu criaste o íntimo de meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139, do 13 ao 16. Formação espiritual. A Bíblia ensina claramente que Deus dá a cada um cristão alguns dons espirituais para serem usados no ministério. 1 Coríntios,
capítulo 12, Romanos, no capítulo 8, Efésios, no capítulo 4, são, contudo, apenas parte do todo. Geralmente, os dons espirituais são superfatizados em detrimento de outros talentos igualmente importantes. As habilidades naturais com as quais já nascemos também vêm de Deus, bem como nossas experiências. Os dons espirituais revelam uma parte da vontade divina para nosso ministério. Mas isso não é tudo. A maioria das igrejas diz: descubra seu dom espiritual e então saberá que tipo de ministério você deve possuir. Isso é um atraso. Creio de um jeito oposto. Experimente trabalhar em diferentes ministérios e então descobrirá seus dons. Até que comece realmente a se envolver no ministério, não saberá que você é bom. Mesmo lendo todos os livros já publicados, você ainda pode ficar confuso sobre seus dons. Não acredito muito na eficácia das listas de dons espirituais ou em outros testes disponíveis para a descoberta dos dons. Para começar, listas e testes requerem uma padronização, o que nega a forma única de Deus agir em cada vida. Os que têm o dom de evangelismo em sua igreja podem expressá-lo de forma bem diferente da que é manifestada na vida de Billy Graham. Tampouco existem definições para a maioria dos dons espirituais citados no Novo Testamento. Portanto, as definições atuais são arbitrárias, altamente especulativas e, em geral, representam preferências denominacionais. Outro problema é que, quanto mais maduro o cristão se torna, mais é capaz de manifestar características semelhantes a dons. Ele pode demonstrar um coração de servo, mas isso pode não ser um dom, e sim manifestação de sua maturidade espiritual. Quando eu era adolescente, fiz um teste de dom espiritual e descobri que o único que tinha era o dom do martírio. Pensei, que bom! Esse é um dom que só precisarei usar uma vez. Poderei ter feito centenas de testes sobre dons sem nunca ter descoberto que meu dom era a pregação e o ensino. Isso nunca me passaria pela cabeça, porque nunca fizeram isso. Só depois que comecei a aceitar convites para pregar e vi os resultados, recebi confirmação de outros irmãos e reconheci: Deus me dotou para isso. Opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para representar o centro de suas motivações, desejos, interesses e inclinações. Seu coração determina o modo de você se expressar. Mateus capítulo 12, no versículo 34. Senti, Salmos 37, 4. E agi, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Cada coração bate de uma maneira única. A batida do seu coração de cada pessoa segue um padrão ligeiramente diferente. Da mesma forma, Deus deu a cada um de nós uma batida de coração única, que acelera quando deparamos com atividades, assuntos ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, nutrimos sentimentos mais profundos sobre determinadas coisas. Outra palavra para coração é paixão. Há determinados assuntos que nos despertam paixão, enquanto outros são indiferentes. Essa é uma expressão de seu coração. A motivação dada por Deus serve de sistema direcional interno para a sua vida. Ela determina seus interesses e o que lhe traz mais satisfação. Ela é também o motivo a ir em busca de alguns tipos de atividades, assuntos e ambientes. Não ignore seus interesses naturais. As pessoas raramente obtêm êxito em trabalhos que não gostam de fazer. As que alcançam seus objetivos são normalmente pessoas que gostam do que fazem. Deus tem um propósito ao lhe conceder interesses inatos. Sua batida emocional de coração revela uma chave importante para o entendimento das intenções do Senhor em relação a você. Deus lhe deu um coração, mas é a escolha sua usá-lo para o bem ou para o mal. Suas razões egoístas ou servir a Deus e ao próximo. A palavra recomenda servir o Senhor de todo o coração.
1 Samuel capítulo 12, versículo 20. Recursos pessoais. Os recursos pessoais são seus talentos naturais, você nasceu com eles. Algumas pessoas são hábeis com as palavras, parece que já nasceram falando. Outras têm habilidades esportivas, superam-se em atividades físicas. Os melhores técnicos de basquete do mundo jamais poderão incutir em você o talento de Michael Jordan. Algumas pessoas são habilidosas com números, pensam matematicamente e não conseguem entender por que os outros não compreendem cálculo. Em Êxodo, capítulo 31, versículo 3, temos um exemplo de como Deus capacita as pessoas com destreza, habilidade e plena capacidade artística para alcançar seus propósitos. Neste caso, eram habilidades artísticas que foram empregadas na construção do tabernáculo. Acho muito interessante que o talento musical não conste na lista dos dons espirituais, mas certamente é uma habilidade natural que Deus utiliza na adoração. Outra habilidade é a sabedoria para aferir recursos. Lembre-se do Senhor, o Senhor seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riquezas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Uma das desculpas mais comuns de quem não quer se envolver no ministério é a de que não tem nenhum talento para oferecer. Nada mais longe da verdade. Muitos estudos feitos nos Estados Unidos provam que cada um de nós possui em média de 500 a 700 habilidades. O problema é que as pessoas precisam passar por algum processo para identificá-las. A maioria usa suas habilidades de modo inconsciente. Além disso, precisam também de um processo que ajude a combinar suas habilidades com o ministério correspondente. Existem cristãos em sua igreja com todo tipo de habilidade, mas que não estão sendo aproveitados. Há membros com habilidades para recrutar, pesquisar, escrever, entrevistar, promover, decorar, planejar, entreter, consertar, desenhar e até mesmo cozinhar. Nada deve ser jogado fora. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. Modo de ser. É óbvio que Deus não usa uma forma para criar as pessoas. Ele ama a variedade. Criou introvertidos e extrovertidos. Fez os que amam a rotina e os que amam a variedade. Fez os pensadores e fez os sentimentais. Pessoas que trabalham melhor sozinha e outras que produzem mais em equipe. A Bíblia nos dá várias provas de que Deus utiliza todos os tipos de personalidade. Pedro era sanguíneo. Paulo tinha um temperamento colérico. Neemias era melancólico. Quando você olha para as diferentes personalidades dos 12 discípulos que Jesus selecionou, fica fácil entender porque ele de vez em quando tinha conflito entre si. Não existe um temperamento certo ou errado para o ministério. Tudo o que precisamos são personalidades para equilibrar a igreja e temperá-la. O mundo seria um lugar muito chato se tudo tivesse o mesmo sabor. Felizmente, as pessoas e os sorvetes têm centenas de sabores diferentes. Sua personalidade afetará o modo e o lugar em que você usa seus dons espirituais e habilidades. Por exemplo, 2 cristãos podem ter o dom de evangelismo, mas um é introvertido e o outro extrovertido. O mesmo dom será expressado de maneiras diferentes. Os lenhadores sabem que é mais fácil cortar a madeira em determinado sentido. Da mesma forma, quando você é forçado a ministrar de um modo não condizente com o seu temperamento, isso cria tensão e desconforto. Requer maior esforço e vigor, além de produzir resultados insatisfatórios. Esta é a razão por que imitar o ministério de alguém nunca funciona, pois você não tem a personalidade de quem está imitando. Deus o fez para que você seja você mesmo. Você pode aprender com o exemplo dos outros, mas precisa filtrar as lições para que se encaixem em sua personalidade. Quando ministra de alguma maneira coerente,
Com a personalidade que Deus lhe deu, você experimenta plenitude, fica satisfeito e produz resultados. Fazer exatamente o que Deus quer que você faça traz um incrível sentido de realização. Áreas de experiência. Deus nunca joga experiência fora. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em nosso trabalho, ajudamos as pessoas a considerar 5 áreas de experiências que irão influenciar a escolha do ministério a qual se adapta melhor. Primeira, experiências educacionais. Quais eram suas matérias favoritas na escola? 2. Experiências vocacionais. Em quais empregos você alcançou melhores resultados e mais gostou de trabalhar? 3. Experiências espirituais. Em que situação Deus tocou em sua vida de maneira mais clara? 4. Experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? E 5. Experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, tribulações você aprendeu mais? Você foi formado soberanamente por Deus para alcançar os propósitos divinos. Quem é você, o homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Em vez de tentar tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus lhe deu. Quando usar seus dons espirituais e habilidades na área que seu coração deseja, e da forma que sua personalidade e experiência se expressam melhor, você será mais eficiente e feliz em seu ministério. Os resultados de um trabalho na área correta são bons frutos. Simplifique sua estrutura organizacional. O passo seguinte na construção de um ministério para leigos, depois de lhe ensinar as bases bíblicas, é simplificar sua estrutura organizacional. Muitos membros não são ativos na igreja por estarem tão preocupados frequentando as reuniões que não têm tempo para ministério propriamente dito. Sempre me pergunto, o que aconteceria com o cristianismo se acabássemos com todas as reuniões? Afinal, Jesus não disse: eu vim para que vocês tenham reuniões. Mas, se você perguntar a uma pessoa que não vai à igreja o que ele mais nota sobre o estilo de vida de seus vizinhos cristãos, ele provavelmente irá dizer: eles saem toda hora para ir à igreja. É assim que queremos ser conhecidos? Tenho a impressão de que essa igreja típica seria mais saudável se eliminasse metade das reuniões, dedicando mais tempo ao ministério e ao evangelismo pessoal. Uma das razões por que os membros de sua igreja não falam de Jesus aos vizinhos é porque não os conhecem. Os cristãos estão sempre no culto. Há alguns anos, a Hopper Organization fez uma pesquisa sobre o tempo livre que as pessoas têm nos Estados Unidos e descobriu que os americanos tinham menos tempo de diversão por volta de 1960 que na década de 1970. A média de tempo livre do americano era de 26,2 horas por semana em 1973. E em 1987, caiu para 16,6, uma perda de mais de 10 horas. Hoje, essa média é ainda menor. O bem de maior valor que as pessoas podem oferecer à igreja é o tempo, uma vez que o tempo livre é escasso. É melhor ter certeza de que está sendo utilizado da melhor maneira. Se um líder se dirige a mim e diz: pastor, tenho 4 horas por semana para dedicar ao ministério da igreja, a última coisa que eu faria seria pô-lo em alguma comissão. Quero envolvê-lo no ministério e não na manutenção da igreja.
Ensine aos cristãos a diferença entre manutenção e ministério. Manutenção é o trabalho da igreja, orçamento, construção, questões organizacionais e etc. Ministério é o trabalho da igreja. Quanto mais pessoas envolvidas em decisões sobre manutenção, mais você gasta o tempo delas, evitando que se engajem no ministério e criando oportunidades para conflitos. O trabalho de manutenção também condiciona as pessoas a pensar que as suas responsabilidades já estão cumpridas após voltarem sobre negócios da igreja. Um erro comum cometido por muitas igrejas é pegar os membros mais inteligentes e capacitados e torná-los burocratas, dando-lhes a tarefa de frequentar reuniões. Você pode drenar a vida das pessoas agendando constantes reuniões. Não instituímos comissões na Saddleback, temos, porém, 79 ministérios leigos. Qual é a diferença entre a comissão e um ministério leigo? As comissões discutem, os ministérios fazem. As comissões debatem, os ministérios agem. As comissões administram, os ministérios ministram. As comissões conversam e consideram, os ministérios servem e protegem. As comissões falam de necessidades, os ministérios vão ao encontro delas. As comissões também tomam decisões que elas esperam que as pessoas venham a implantar. Em nossa comunidade, os implantadores são os tomadores de decisões. Os que trabalham nos ministérios têm a oportunidade de tomar a própria decisão sobre o ministério a qual pertence. Não separamos autoridades de responsabilidade. Confiamos ambas aos nossos membros. Isso torna a comissão irrelevante. Não delegamos autoridades para tomar decisões aos que não ministram. Quem, então, faz a manutenção de nossa igreja? Nossos funcionários fazem isso. Não jogamos fora o valioso tempo de nossos membros. Os cristãos ficam realmente satisfeitos quando o tempo que dedicam à igreja é direcionado para um ministério de verdade. Estou certo de que você está achando esse método bastante radical. A Saddleback é estruturada de uma forma exatamente oposta à maioria das igrejas. Em uma estrutura tradicional, os membros tomam conta da manutenção administrativa da igreja e o pastor supostamente cuida do ministério. Não é admirar que a igreja não cresça. Não existe possibilidade de um homem atender a todas as necessidades do rebanho. Cedo ou tarde, ele acabará se queimando ou terá que mudar de igreja. As razões deste livro não é compartilhar todas as minhas convicções sobre a estrutura bíblica da igreja. Permita-me, porém, pedir a você que considere essa questão. O que as expressões comissões, eleições, a maioria, juntas, membros das juntas, regras parlamentares, votação e voto têm em comum? Nenhuma delas é encontrada no Novo Testamento. Impomos uma forma americanizada de governo na igreja e, como resultado, a maioria delas está cheia de burocracia, assim como o governo. Demoram muito tempo para algumas coisas ser feitas. As estruturas organizacionais criadas pelo homem têm prejudicado o crescimento saudável da igreja, mais do que possam imaginar. A estrutura tradicional o impede o crescimento da igreja ou controla seu ritmo de proporção. Cada igreja, cedo ou tarde, terá de decidir se será estruturada para controlar ou para crescer. Essa é uma das principais decisões que sua igreja precisa tomar. Para que ela cresça, o pastor e os membros devem renunciar ao controle. Os membros devem renunciar ao controle da liderança. E o pastor precisa renunciar ao controle do ministério. Depois que a igreja ultrapassar de 500 membros, nenhuma pessoa ou comissão poderá saber tudo o que está acontecendo nela. Há anos que não sei o que acontece em minha igreja. Não preciso saber tudo o que acontece. Você pode perguntar, então, como você a controla? Minha resposta é: não controlo.
Não é meu trabalho controlar a igreja. Meu trabalho é liderá-la. Existem grandes diferenças entre liderar e controlar. Nossos pastores e nossa equipe são responsáveis por manter a igreja doutrinariamente saudável e no caminho certo, mas as decisões dos dia a dia são tomadas pelos que fazem parte dos vários ministérios da igreja. Se você levar a sério a mobilização de seus membros para o ministério, deve simplificar a estrutura para maximizar o ministério e simplificar a manutenção. Quanto mais máquinas organizacional sua igreja possuir, mais tempo, vigor e dinheiro são necessários para mantê-la. Tempo precioso, vigor e dinheiro que poderiam ser investidos nas ministrações ao povo. Quando você lidera o povo para o ministério e os poupa da manutenção, está criando um ambiente muito mais feliz e harmonioso e elevado. A plenitude vem por meio do ministério e não da manutenção. Quando Deus se utiliza de você para mudar vidas, Ele também muda a sua atitude. Em uma guerra, você sempre acha melhor relacionamento e senso de camaradagem entre os que lutam na linha de frente. Não há tempo para discutir e reclamar quando se está esquivando de balas, quilômetros atrás da linha. Onde não há combate, os soldados reclamam da comida, dos chuveiros, da falta de diversão. As condições não são más quando as dos que estão na linha de frente. Mas quem não está na batalha tende a ser mais crítico. Quando encontro cristãos que só sabem reclamar e criticar, normalmente descubro que não estão envolvidos no ministério. Em geral, os que mais murmuram em qualquer igreja são os membros das comissões, que não têm nada para fazer. Nas poucas horas em que você realmente precisa de uma comissão para estudar algo, crie um grupo com objetivo específico, com começo e fim previstos. Após o tempo determinado, desfaça a equipe. A maioria das comissões permanentes gastam uma quantidade enorme de tempo agendando reuniões desnecessárias. Não decida funções ministeriais por meio do voto. Há uma série de razões pelas quais a Sodobec nunca escolhe ninguém para ministérios leigo por meio de voto. Evite contendas. Se você convocar uma eleição para preencher função no ministério, estará fechando as portas para os que têm medo da rejeição. Os tímidos e os que não têm muita confiança jamais irão se candidatar para servir, com medo de serem rejeitados pela comunidade ou por uma comissão. Novos ministérios geralmente precisam ser desenvolvidos lentamente. Se você chamar muito a atenção do público sobre um ministério e seus primeiros dias, ele pode morrer. Às vezes, basta uma palavra negativa para arrancar a raiz de um ministério, antes que ele tenha tempo de se firmar. Novos membros envolvem-se mais facilmente. A votação deixa os novos membros em desvantagem. Um membro que pode ser mais bem qualificado que um membro mais antigo, mas pode ser desconhecido das comissões que controlam o processo de indicação. Tenho visto pessoas capacitadas serem deixadas de fora do ministério durante anos por não fazerem parte do círculo fechado de decisões controlado pelos membros mais antigos da igreja. Evite pessoas interessadas apenas em posição, poder e privilégio. Quando elimina a votação, você atrai pessoas genuinamente interessadas em servir, em vez daquelas que só querem título. Certa vez, um homem reclamou comigo: estou deixando a igreja porque quero ser relator de uma comissão, e aqui não há comissões. Pelo menos ele foi honesto. Acabou encontrando uma igreja menor, onde podia ter um título para impressionar-se e sentir-se como um peixe grande num lago pequeno. Ele não tinha nenhum interesse no ministério, estava interessado somente no poder. Se houver falhas, a remoção será mais fácil. Se você eleger pessoas publicamente,
deve removê-las publicamente, se elas se mostrarem incompetentes ou falharem no aspecto moral. No mundo de hoje, a exoneração pública pode ser uma batata quente do ponto de vista político, humano e legal. Alguns cristãos carnais preferem dividir a igreja a renunciar a uma função. Podem até se organizar para fechá-la. Quando um membro não é escolhido por voto, as falhas podem ser tratadas com mais privacidade. Você pode atender mais rapidamente à voz do Espírito Santo. Quando um membro sugere um novo ministério, a igreja não deve esperar a reunião seguinte de planejamento. Em nossa comunidade, um ministério foi formado imediatamente após um culto, por causa de algo dito por mim durante a mensagem. Os interessados reuniram-se no pátio e o trabalho começou naquele mesmo tempo. Certa ocasião, uma mulher veio a mim e disse: "Precisamos de um ministério de oração." "Concordo." "Você é esse ministério?" respondi. Surpresa? Ela perguntou. "Não. Preciso ser eleita ou passar por algum processo de aprovação." Ela havia imaginado que teria que passar por várias instâncias políticas. "É claro que não", concluí. "Tudo o que precisa fazer é anunciar a reunião no boletim e começar." Ela fez isso. Outra pessoa procurou-me e disse: "Precisamos de um grupo de apoio para os pacientes de câncer em estado terminal." "Boa ideia, comece você mesmo", sugeri. E ele começou. Um homem veio até mim e disse: "Não posso ensinar, não sei cantar, mas sou bom em reformas de casas e pequenos trabalhos de carpintaria. Gostaria de começar um ministério chamado Ajuda nas Casas e fazer manutenção grátis para as viúvas de nossas igrejas." O ponto é que você não precisa decidir por voto se uma pessoa pode ou não usar os dons que Deus lhe deu a ela no corpo de Cristo. Quando alguém expressa o desejo de ministrar, imediatamente começamos a inseri-la no que chamamos de processo de atribuição. Estabelecendo um processo de atribuição ministerial. Conduzir membros ao ministério deve ser um processo constante e não uma ênfase especial. Existem 3 partes essenciais no Centro de Desenvolvimento Ministerial da Saddleback. Um curso mensal. A cada mês ministramos um curso comprometidos com o ministério. Uma aula de 4 horas que expõe as bases bíblicas para o ministério e as várias oportunidades ministeriais em nossa igreja. Ela é ensinada no segundo domingo de cada mês, no período da tarde, das 16 às 20h30, e inclui uma refeição gratuita. Simultaneamente, temos os cursos de comprometidos com a membresia e comprometidos com a maturidade. Dedicamos bastante atenção e promoção a esses cursos. Um processo de atribuição. Nosso processo de atribuição envolve 6 passos. 1. Fazer o curso, comprometidos com o ministério. 2. Comprometer-se a servir em um ministério e assinar o pacto de ministério da Saddleback. 3. Contemplar o perfil formação espiritual, coração, habilidades, personalidades e experiências. 4. Ter uma entrevista com um facilitador para identificar 2 ou 3 possíveis áreas no seu ministério. 5. Encontrar-se com alguém da equipe ou com um dos líderes leigos que supervisiona o ministério desejado. 6. Ser comissionado publicamente à reunião do SALT. O processo de atribuição serve para fortalecer os cristãos e não para preencher vagas. Você obterá muito mais sucesso com aqueles que integraram no ministério se concentrar seu interesse no indivíduo e não nas necessidades da instituição. Lembre-se, o ministério é para pessoas e não para programas. Trabalhe de maneira personalizada na administração do processo. Os cristãos necessitam de atenção individual e de liderança para descobrir o ministério com o qual se identificam. O simples fato de contemplar um curso não o faz alcançar seu objetivo. Cada membro merece atenção pessoal. O Centro de Desenvolvimento Ministerial da Saddleback é liderado por nosso pastor de ministérios e por voluntários que servem nesta equipe. Eles fazem entrevistas com os membros que completam o perfil ajudam os que encontram o lugar mais adequado para servir.
ajudam também os membros que querem iniciar novos ministérios. Se eu estivesse começando uma igreja hoje, uma de minhas primeiras providências seria encontrar um voluntário que soubesse entrevistar e treinar para ajudar os interessados nessa missão vital. Não precisa ser uma função remunerada, mas você precisa de alguém com personalidades certas e habilidades específicas para este trabalho. Providencie treinamento no local de trabalho. Depois que começam a servir no ministério, os membros precisam de treinamento no local de trabalho. Isso é muito mais importante e eficaz que um treinamento antes do trabalho em si. Solicitamos apenas um treinamento mínimo antes do início da atividade ministerial, porque sentimos que eles nem mesmo sabem o que perguntar até estarem realmente envolvidos. Outra razão de não adotarmos o treinamento antes do início do trabalho é que queremos envolver os membros da igreja o mais rápido possível no ministério. Um treinamento longo e arrastado antes do início do trabalho faz com que percam o entusiasmo inicial. Isso desgasta mesmo antes de começarem a trabalhar. Descobrimos que os que dispõem a participar de um treinamento de 52 semanas antes de começar o trabalho nem sempre são eficazes quanto aos que começam a servir. A tendência é se tornarem alunos profissionais que gostam mais de aprender sobre ministério do que exercê-lo. Queremos que mergulhem na água e se molhem o mais rápido possível, pois somente assim estarão motivados a aprender a nadar. A peça-chave em nosso programa de treinamento de líderes é o SALT. É uma reunião de 2 horas que realizamos nas noites do primeiro domingo de cada mês, com o núcleo de nossa igreja. A programação da reunião do SAT inclui extenso período de adoração, reconhecimento de todos os ministérios, testemunhos do campo, comissionados de novos líderes, grupo de oração, notícias da igreja, treinamento para o ministério e uma mensagem sobre nossos valores, nossa visão e a nossa qualidade e habilidade de caráter necessária ao ministério. Essa pregação mensal são para nossos líderes leigos, chamados de encorajamento para a liderança. Elas são gravadas para que qualquer pessoa que tenha perdido a reunião possa ouvi-la depois. Também pomos a mensagem à disposição de outras igrejas por meio do nosso ministério. Palavra de encorajamento. Na reunião SALT, damos um prêmio exterminador de gigantes ao líder que enfrentou o maior problema no mês anterior. Além dessas reuniões, oferecemos uma variedade de treinamentos para os ministérios específicos, por meio do nosso Instituto de Desenvolvimento de Vida. O curso Comprometidos com o Ministério ensina diferentes habilidades ministeriais e equipa os cristãos para servir de diversos ministérios da igreja. Por exemplo, essa classe é chamada "Então você quer ser um líder de pequeno grupo?" Existem outros treinamentos para o ministério de jovens, de criança, de música, de aconselhamento, de pastores leigos e até muitos outros. Nunca comece um ministério sem um ministro. Jamais criamos uma atividade ministerial para depois preenchê-la. Isso não funciona. O fator mais importante em um ministério não é a ideia, e sim a liderança. Cada ministério se ergue ou cai por sua liderança. Sem o líder certo, o ministério fica somente capengando, com possibilidade de fazer mais mal que bem. Confie no tempo de Deus. A equipe da Saddleback nunca inicia novos ministérios por conta própria. As ideias apresentadas ficam no ar até que Deus nos dê a pessoa certa para realizá-la. Já contei que não tivemos um ministério de jovens organizado até a igreja ter 500 pessoas frequentando? E que não instituímos um ministério para os solteiros até que alcancemos cerca de 1.000 pessoas? Por quê? Porque até então Deus não nos dera os líderes para essas atividades. Nunca empurre ninguém para dentro do ministério. Se você fizer isso, ficará sujeito a um problema de motivação por toda a vida. A maioria das igrejas pequenas se apressa em tentar fazer muito mais do que são capazes. Ore e espere até que Deus traga a pessoa que tenha o perfil adequado para liderar o ministério
que pretende criar. Os líderes devem pensar em termos de longo prazo a respeito do desenvolvimento da igreja. Um crescimento sólido leva tempo. Estude o livro de Atos e descobrirá que todos os empreendimentos seguiram a orientação do Espírito Santo. Em lugar algum de Atos você encontra alguém organizando um ministério e depois orando. Agora, Deus abençoa a nossa ideia. Deus tocava o coração de alguém e um ministério começava espontaneamente a desabrochar. E quando crescia, os cristãos promoviam alguma estrutura para apoiá-lo. Nossos ministérios têm se desenvolvido dessa forma. O Ministério de Mulheres, por exemplo, começou com um estudo bíblico que Kay ministrava em nossa casa. O trabalho começou a se expandir até que uma estrutura mínima e mais tarde funcionários tivesse de ser providenciados para apoiá-los. Esse padrão tem se repetido continuamente. Estabeleça o mínimo de padrão e diretrizes. É fundamental estabelecer algum padrão mínimo para um ministério, porque melhores intenções não são suficientes quando se trabalha com seres humanos. A Saddleback temos uma descrição de cada função ministerial, que esclarece questões como o tipo de compromisso necessário, os recursos que serão providenciados, as restrições a serem adotadas, as linhas de autoridade e de comunicação e os resultados que esperamos. Torne esses padrões claros e concisos. Não aborreça as pessoas com procedimentos e comissões. Permita que haja o máximo de liberdade possível. Em nossa igreja, qualquer membro que tenha concluído o curso Comprometidos com o Ministério e participado de uma entrevista sobre a personalidade pode começar um novo ministério, contanto que concorde em seguir 3 diretrizes básicas. Diretriz número 1. Não espere que a equipe trabalhe em seu lugar. Os cristãos costumam dizer coisas como: tenho uma grande ideia para a nossa igreja, ou devemos fazer alguma coisa sobre. Sempre peço que expliquem o que querem dizer com nós. Quando dizem a igreja deve, geralmente querem dizer o pastor deve. Um membro me disse certa vez: sinto o coração tão pesado pelas pessoas que estão nas prisões, que têm ido às cadeias ministrar estudos bíblicos. Acho que a igreja deveria fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Para mim, ela está fazendo alguma coisa. Você é a igreja, respondi. Na mesma semana seguinte, falei à congregação: libero todos vocês para visitarem os que estão na prisão, alimentar os famintos, vestir os pobres e abrigar os sem-tetos. Não precisam de minha autorização para isso. Vão e façam. Representem sua igreja em nome de Jesus. Esse ministério não necessitou da supervisão de nossa equipe. Ajude as pessoas a reconhecer que elas são a igreja. Diretriz número 2. O ministério deve ser compatível com as crenças, os valores e a filosofia ministerial da igreja. Se você permitir a instituição de um ministério que não caminhe na mesma direção que a igreja, estará procurando confusão. Em vez de ajudar, tais ministérios irão inibir o que você está querendo fazer e podem até prejudicar o bom testemunho da congregação. Na Saddleback somos tremendamente precavidos quanto a ministérios apoiados por organização de fora, pois elas geralmente têm ideias, valores e propósitos diferentes dos da nossa igreja, o que acaba dividindo a lealdade das pessoas. Diretriz número 3. Não é permitido levantar fundos. Se você permitir que cada ministério corra atrás de recursos, o pátio de sua igreja irá virar um bazar. Haverá barracas de comida, de artesanato por todo lado. A competição por dinheiro se tornará intensa e os membros começarão a se ressentir com um número crescente de correspondências solicitando contribuições. Um orçamento unificado é essencial para manter a igreja unificada. Os líderes de cada ministério devem encaixar suas necessidades financeiramente ao orçamento da igreja. Permita que os cristãos deixem o ministério sem culpa.
Para renunciar a um ministério em algumas igrejas, você precisa morrer, abandonar a congregação ou estar disposto a conviver com uma culpa intensa. Devemos permitir que os cristãos tirem férias ou mudem de ministérios, sem se sentirem culpados, pois podem acontecer que venham a estagnar em suas atividades, ou sentir a necessidade de uma mudança de ritmo, ou talvez estejam simplesmente necessitados de um tempo. Qualquer que seja a razão, é necessário ter substitutos prontos para preencher as vagas. Nunca algemamos as pessoas ao ministério. A decisão de servir em um ministério não é um documento gravado em pedra. E se alguém não gosta ou não se adapta à função que escolheu, deve ser encorajado a mudar de ministério sem nenhuma vergonha. Dê às pessoas a liberdade para fazer experiências. Permita que sirvam em locais alternados, como já disse. Acreditamos que a experiência em diferentes ministérios é a melhor forma de descobrir seus dons. Apesar de pedirmos o compromisso de 1 ano em cada área, nunca forçamos o membro a isso. Se ele perceber que não combina com o ministério, não o fazemos sentir culpado por renunciar. Denominamos isso de experiência. Caso a pessoa fale, nós a encorajamos a tentar outra coisa. Todos os anos, durante o mês do Ministério Leigo, os cristãos são motivados a conhecer um novo ministério se não estiverem satisfeitos com o que estão fazendo. Confie nas pessoas, delegue a autoridade com responsabilidade. O segredo de motivar as pessoas a servir por um longo período de tempo é dar-lhe o sentimento de propriedade. Quero repetir isso. Permita que os membros que lideram o ministério tomem as próprias decisões, sem a interferência de comissões ou juntas administrativas. Por exemplo, os líderes do Ministério do Berçário podem decidir como as salas serão deslocadas, o tipo e a quantidade de berço que irão adquirir e os métodos de controle de entrada e saída das crianças que irão adotar. Os membros envolvidos no dia a dia do ministério tomaram decisões mais corretas que uma comissão que controla tudo à distância. As pessoas correspondem quando recebem autonomia para gerenciar. Elas prosperam e crescem quando você confia nelas. Contudo, se você tratá-las como crianças incompetentes, terá de trocar as fraldas e alimentá-las pelo resto da vida. Se lhe delegar autoridade com responsabilidade, você ficará maravilhado com a criatividade delas. O limite da criatividade das pessoas está na estrutura em que você as insere. Em nossa congregação, designamos um supervisor para cada um dos ministérios leigos. Na maioria das vezes, porém, deixamos que os líderes tomem as próprias decisões. Confie o ministério aos membros, acreditando que darão o melhor de si. Algumas igrejas têm dado tanto medo de um incêndio na floresta que passam o tempo apagando até mesmo as fogueiras que aquecem a igreja. Se você é pastor, permita que os membros cometam erro. Não insista em cometê-los todos sozinho. Você desperta o que há de melhor nos membros da igreja quando lhe propõe um desafio ou lhe concede controle e principalmente crédito. No início de nossa igreja, Kay e eu literalmente ajudávamos em todos os trabalhos: arrumação do lugar do culto, impressão de boletins, limpeza de banheiro, café, etiqueta com nomes e assim por diante. Eu guardava todos os equipamentos, berços, equipamentos de som e etc. em nossa garagem. Todos os domingos de manhã, pegávamos emprestado uma caminhonete para transportar o equipamento até a escola que havíamos alugado. No primeiro ano, trabalhava cerca de 15 horas por dia, feliz de poder fazer a obra do Senhor. A Saddleback tinha ainda poucos anos de existência quando meu vigor começou a diminuir. A igreja contava com centenas de pessoas e eu ainda estava tentando me envolver em todos os aspectos e detalhes dos ministérios. Estava me queimando, física e emocionalmente. Em um culto no meio da semana, confessei à congregação que estava tão exausto que não podia mais continuar liderando a igreja e estar ao mesmo tempo envolvido em todos os ministérios.
Disse-lhes que Deus não exigia que eu desempenhasse todas aquelas atividades. A Bíblia era bem mais clara em dizer que o trabalho do pastor era equipar os membros para os vários ministérios. Então falei: vou lhe propor um acordo. Se concordarem em participar de todos os ministérios dessa igreja, eu lhe garanto a alimentação. O povo gostou da proposta e naquela mesma noite assinaram um pacto. Naquele dia em diante se envolveriam no ministério e eu as alimentaria e a lideraria. Depois dessa decisão, a Saddleback explodiu em crescimento. Desde o primeiro dia de nossa igreja, meu plano sempre foi renunciar ao ministério. Sempre que a igreja está em um início, normalmente é o pastor que mantém unida em seu propósito, mas a igreja deve ser desmamada do pastor o mais rápido possível. Enquanto nossa igreja crescia, comecei a delegar responsabilidades aos líderes e aos membros da nossa equipe. Hoje, tenho apenas 2 responsabilidades: liderar e alimentar. Ainda que assim essa tarefa agora são compartilhadas com outros 6 pastores, nossa equipe de administração pastoral me ajuda a liderar a igreja e a nossa equipe de pregação divide o tempo no púlpito. Por quê? Porque creio profundamente que a igreja não foi planejada para ser palco dos shows de um homem que acaba se tornando um popstar. Todos nós sabemos que o que acontece com um ministério importante é construído ao redor de um indivíduo. Se ele morrer, muda de igreja ou falha moralmente, o ministério entra em colapso. Se eu morresse hoje, a Saddleback continuaria crescendo, porque é uma igreja com propósitos, não é dirigida por uma personalidade. Provavelmente, perderíamos 1000 pessoas que chamo de turminha do Rick, frequentadores que gostaram de me ouvir, mas ainda haveria milhares de membros dedicados na congregação, entre os comprometidos e o núcleo. Providencie o apoio necessário. Não espere que as pessoas tenham sucesso sem apoio. Cada ministério necessita de algum tipo de investimento. Providencie apoio material. Os líderes precisam ter acesso a máquinas copiadoras, papel e a vários outros materiais de recursos. Necessitam também de telefone e provavelmente de um espaço para se reunir em um dos prédios que estão construindo. Planejamos ter uma grande sala onde teremos nossas incubadoras de ministérios, divisórias pequenas e privativas, para os coordenadores de ministérios leigos, equipadas com mesa, telefone, computador e fax. Arquimedes disse: dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Considere os líderes são tão importantes quanto os funcionários remunerados da igreja. Quando você providencia um espaço para alguém, esse ato comunica a seguinte mensagem: o que você está fazendo é importante. Providencie um sistema de comunicação. Desenvolva meios de se manter em contato com seus líderes. As ferramentas que usamos para estar em contato com os nossos membros são cartões de boas-vindas, telefonemas do Care e relatório dos pastores leigos. Também podem ser úteis. Providencie apoio promocional. É importante manter os ministérios de sua igreja visíveis à população. Existem incontáveis maneiras para promover os trabalhos desenvolvidos. Aqui estão algumas sugestões. Permita que os ministérios tenham uma mesa na entrada do auditório cada domingo, para que todos tenham a oportunidade de ver o que está acontecendo em cada área. Se o espaço for um problema, faça um rodízio entre os ministérios. Dê a cada um dos líderes uma etiqueta com o nome impresso, para que os membros possam saber quem está envolvido em qual ministério. Faça uma feira de ministérios, pelo menos 2 vezes por ano. Temos uma feira de ministérios em que cada ministério divulga seus enfoques, programas e eventos. Faça um folheto sobre cada ministério e publique artigos dos diferentes ministérios nas cartas que enviam aos membros. Faça referência aos ministérios em suas mensagens. Dê testemunho de como o ministério, em particular, ajudou a mudar a vida de alguém. Dê apoio moral.
Expresse continuamente a apreciação, tanto em público quanto pessoalmente, aos que servem em sua igreja. Planeje eventos com jantares especiais e retiro da liderança, para recompensar seu grupo principal de ministros. Conceda o prêmio mensal Exterminador de Gigantes ao ministro que se destacaram. Ao longo deste capítulo, tenho usado repetidamente o termo líder e ministro leigo, para que os leitores não pensem que falo de líderes remunerados. Na verdade, não gosto muito do termo ministro leigo, porque dá uma conotação de cidadania e competência de segunda classe. Você permitiria que um cirurgião leigo fizesse uma cirurgia em você? Ou que um advogado leigo o defendesse? Não existe leigos numa igreja bíblica. Há somente ministros. A ideia de duas classes de cristãos, o clero e o lacaito, é criação da Igreja Roma. Aos olhos de Deus, não existe diferença entre ministros voluntários e ministros remunerados. Devemos tratar os que não recebem salário com o mesmo respeito que dispensamos aos que são remunerados pelos seus serviços. Renove sua visão regularmente. Mantenha viva sua perspectiva de ministério perante o povo. Ressalte a importância dos ministérios. Quando recrutar um ministro, enfatize o significado eterno de ministrar em nome de Jesus. Nunca use a culpa ou a pressão para motivar alguém ao trabalho. É a visão que motiva. A culpa é a pressão. Apenas desencorajam o povo. Ajude o povo a se convencer de que não existe causa maior que a do reino de Deus. Lembre-se do princípio de Neemias, que mencionei no capítulo 6? Ele declarara que a visão deve ser renovada a cada 26 dias, praticamente uma vez por mês. E é por isso que a reunião mensal da SALT é tão importante para nosso núcleo. É onde nossos líderes ouvem sobre a visão e os valores são continuamente restaurados. Se estou doente, não hesito em deixar de falar à multidão de mais de 10.000 pessoas, mas preciso estar morrendo para deixar de comparecer a uma reunião do SALT. É minha oportunidade de enfatizar o privilégio de servir a Cristo. Sempre digo à nossa congregação, imagine que você morreu e que daqui 50 anos alguém chega ao céu e vem falar com você, dizendo muito obrigado. Você responde, desculpe, acho que não o conheço. Então ele explica, você era líder na Sodobeck, serviu, sacrificou-se e construiu uma igreja que me alcançou para Cristo. Depois que você morrer, estou no céu, agora por sua causa. Não acha que seus esforços valem a pena? Se eu conhecesse um modo mais significativo de investir em vidas fora do serviço de Cristo, eu o faria. Porém, não existe nada mais importante. Assim, não peço desculpas a ninguém quando digo a alguém que a coisa mais importante que ele pode fazer é se unir à igreja, se envolver com o ministério e servir a Cristo e ao próximo. O efeito do ministério para Cristo dura muito mais que a carreira, passatempos ou qualquer coisa que possa fazer. O segredo mais bem guardado da igreja é que se o ser humano está ansioso para dedicar sua vida a alguma causa, fomos feitos para o ministério. A igreja que entende isso e faz o possível para que cada membro expresse seus dons e habilidades no ministério, experimentará vitalidade impressionante, saúde e crescimento. O gigante adormecido será acordado e, mais importante, ninguém poderá detê-lo.